Pra você, Rafael, em 5, 4, 3, 2, 1, agora. Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil ao vivo na Causa Operária TV. Segunda-feira, 5 de abril de 2020. Você sabe as notícias de norte a sul do país aqui conosco. Hoje o companheiro Ricardo Machado falando lá de Brasília. Daqui a pouquinho nós vamos ver as notícias da capital federal desse último final de semana, os destaques com relação à vacina, à polícia e à luta contra a ditadura, a manifestação também nesse último final de semana, pelo Fora Bolsonaro, em defesa da candidatura do ex-presidente Lula. Vamos falar mais sobre isso, mas antes, você que está ligado com a gente, curta e compartilhe o nosso link nas suas redes sociais, ajude a Causa Operária TV a chegar mais longe. Se você não tiver inscrito, inscreva-se aí no nosso site, só clicar no botãozinho embaixo do nosso vídeo. E você também pode ser membro da Causa Operária TV. Se você curte e apoia o nosso canal, dê a sua contribuição regular, ajude a sustentar uma imprensa revolucionária e independente. Bom, vamos começar, Ricardo, com as notícias da pandemia, o balanço numérico, né? Que vem escalando aí, para usar o termo da moda, a cada dia. Nesse momento aqui, são 291 pacientes, segundo o Correio Brasiliense, na fila esperando uma UTI, um leito de UTI. Ricardo, mais sobre isso, uma boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos companheiros aí que nos assistem. É exatamente isso aí. Nós temos aí uma situação muito grave, né, aqui em Brasília. O aumento aí. Eu vi algumas outras notícias que eu estava olhando aqui em relação à questão do Covid aqui em Brasília. E Brasília está aí no topo, né, das capitais aí, das cidades brasileiras do aumento do índice de contaminação pelo Covid e também de óbitos, né? Então nós chegamos aí a um patamar aí quase mais de 6 mil pessoas já vieram a óbito aqui em Brasília. Isso números oficiais, né? Que a gente sabe que isso aí é muito mais. E a notícia aqui fala que 291 pacientes estão aí na fila de espera por uma UTI por conta do coronavírus, né? Quer dizer, não tem leitos, a situação é muito precária aqui em Brasília, nos hospitais. A gente tem falado isso aqui sistematicamente toda semana, como é o caso aí como a gente falou na semana passada, né? Do Hospital da Ceilândia, onde um rapaz ficou numa cadeira 3 dias aí, numa cadeira, sentado aí com Covid, sem ter pelo menos uma maca para ele, uma maca, uma cama para ele poder ficar, né? Tem até uma foto lá, ele na cadeira com respirador, tal, com oxigênio. Falando também que nesse mesmo hospital também um corpo ficou, estava até naquele momento 24 horas no corredor do hospital, tinha acabado de falecer, tinha falecido por conta do Covid, né? E estava 24 horas lá, o corpo lá exalando lá gases e saindo líquido do corpo e tal, e no meio do corredor, quer dizer, um caos total. E então tá nesse sentido aqui, né? O negócio está muito brabo aqui em Brasília, a situação tem só piorado, é uma loucura total, não tem hospital, não tem leitos. Tem uma matéria aqui, inclusive eu coloquei aqui agora que no Correio Brasiliense falando também sobre os hospitais de campanha que estão sendo construídos, quer dizer, é um negócio muito louco, né? Já vou até adiantando aqui, porque a gente no começo do ano passado, a gente estava falando que o governo tinha construído aí uns hospitais de campanha aqui. Uma ficava no Mané Garrincha, que é o estádio, né, de Brasília, aí
o estádio aqui tinha sido privatizado, quer dizer, foi privatizado, né? Aí fizeram um hospital de campanha que, na verdade, era assim, era para dar dinheiro para o dono que comprou que privatizou, né? A privatização comprou aí os direitos de usar uma rincha, né? E todo o complexo aqui esportivo de Brasília. Aí fizeram o hospital de campanha lá, que foi subutilizado, né? E aí logo depois houve toda a abertura do comércio, economia, tal. E aí desfez o hospital de campanha, não só esse, mas tinha um outro também, lá Papuda, por exemplo, né? Onde é o sistema carcerário aqui de Brasília, né? Tinha feito isso aí porque a situação estava muito grave lá. Inclusive, houve manifestações da qual a gente participou por conta da situação dos presidiários, né? Das famílias dos presidiários estavam fazendo manifestações. A gente fez essas manifestações junto com os parentes dos presidiários que estavam morrendo lá, não tinha notícias, não podia, o pessoal não podia entrar, não tinha notícia, o pessoal contaminado, morrendo gente e tal. E aí tinha um hospital de campanha, chegaram a fazer, mas aí dissolveram, quer dizer, aí agora estão fazendo aí um hospital de campanha aqui, se eu não me engano, a notícia fala aqui, um na Ceilândia, parece, e outros dois lugares aí, depois de tanto tempo de pandemia, um ano, né, que já morreu aqui mais de 6 mil pessoas e com a contaminação aí de mais de, se eu não me engano, quase 400 mil pessoas já contaminadas aqui em Brasília, e agora eles estão aí falando que vão entregar 3 hospitais de campanha, né? Quer dizer, mais uma demagogia, porque, na verdade, os hospitais aqui está faltando tudo, né? Inclusive, notícias falam sobre a questão de leitos em hospitais das Forças Armadas, por exemplo, que tem leitos lá, mas o pessoal das Forças Armadas. E é bem deixar claro também, né, que o Hospital das Forças Armadas, eles, boa parte dos recursos desse hospital é recurso público, né? E eles estão se negando, né, a atender civis por conta de Covid nesses hospitais. Então você vê aí você vê aí como é que a burguesia, né, e os seus órgãos aí, no caso das Forças Armadas, agem em relação ao Covid, né? Um verdadeiro caos e o interesse é interesse próprios, né, da própria corporação, né, das Forças Armadas aqui em Brasília. Que é um absurdo total, né? E a população está morrendo aqui, morrendo muita gente, e a situação só piorando. E você vê aí os órgãos do governo, né? Os órgãos competentes, entre aspas, fazendo toda essa demagogia e, na verdade, não tem nada, né? A população está morrendo aí igual mosca, né? A imprensa burguesa fala assim em tom de comemoração que as obras do hospital de campanha eleitoral chegaram aí a 40% de execução, né? Mas a contagem de corpos, a contagem de mortos aqui na pandemia continua avançando, né? O Correio Brasiliense deu essa nota aqui. O DF registrou alta de 100% na média móvel de mortes. Outra palavra para dizer que dobrou o número de mortes por dia. Qual que é o período que eles estão analisando? Foi de uma semana para cá que o número de mortos diários aumentou, dobrou de tamanho, Ricardo? Pela matéria aqui, seria assim, em torno de 24 horas, né? Que aumentou aí, se eu não me engano, né? Então é de um dia para o outro. Um dia por outro, aumentou em 100%. O negócio está escalando aqui, viu? O negócio tá bem brabo aqui. Tem companheiros nossos aqui que a gente entra em contato, que além de pegar o Covid logo no começo da pandemia, no meio ali, no começo, né? Uma companheira nossa aqui, ela agora a gente entrou em contato com ela para chamar para o ato que teve aqui, né? O ato aqui contra a ditadura e tal. E ela falou que
pegou agora essa nova cepa, né? Quer dizer, o negócio não está só na Covid, tá agora nas essas novas cepas aí que apareceram, né? Que a gente está importando agora a cepa também britânica, tal, que já está pegando aqui em Brasília. A gente noticiou isso aí um tempo atrás, falando sobre isso, né? Que havia sido detectada aqui a nova cepa britânica numa região aqui do entorno de Brasília, que é uma região do Goiás, mas que o pessoal trabalha aqui em Brasília, né? E fica muito próxima aqui da capital, 40, 50 quilômetros de distância. Se eu não me engano, era Lusiânia e Valparaíso. O pessoal tinha sido constatado lá essa nova cepa britânica, né? E a matéria falava de que isso já tinha chegado em Brasília e realmente já chegou. O pessoal está sendo contaminado. Tem até notícia de amigos nossos aqui, né, mais próximos, tal, que já tem sido, ter sido contaminado. Então é um negócio loucura total. Nós temos aqui 6.288 pessoas que já vieram a óbito por conta do coronavírus. E a contaminação já chegou aqui. Deixa eu ver aqui, ó. São 50. Aqui está falando, ó, registrou 53 mortes pela Covid nas últimas 24 horas. Quer dizer, uma loucura total, né? Então, a pandemia já vitimou 6.288 pessoas aqui. Então, tem aqui, na capital federal, noticiou que são 1.088 novos casos do Covid. Novos casos em 24 horas, né? Totalizando cerca de 349 mil infectados nessa pandemia, né? Então, o negócio está brabo aqui em Brasília, viu? E o que a gente vê, assim, o governo não faz nada, né? Uma loucura. Esse negócio de campanha aí, tudo bem que pode. Mas do jeito que a situação está indo, está tudo aberto aí, o pessoal está trabalhando, os ônibus lotados, o metrô também, banco aberto e tudo mais, sem nenhum tipo de prevenção, fazer testagem, etc. E tal. Vacina, a gente vai falar sobre isso aqui também, sabe lá quando, né? Pelos dados aí, a gente vai ficar aí 2 anos para todo mundo em Brasília ser vacinado, né? Sabe lá também, se é 2 anos, né? Se você fizer um cálculo pela quantidade, como a quantidade de pessoas que está sendo vacinada aqui, vai chegar mais ou menos nisso aí, 2 anos para todo mundo ser vacinado. Bom, justamente, vamos passar para esse tema porque a solução, até onde se sabe, é a vacina. Não tem como estalar os dedos e fazer o vírus desaparecer. E, evidentemente, não tem como colocar todo mundo dentro de casa, porque com isso o governo está matando a população de fome, com o aumento do desemprego e sem nenhum verdadeiro auxílio emergencial, né? Esmola é uma humilhação do povo, é o que o governo está oferecendo muito a contragosto e sem mobilização também não vamos conseguir arrancar mais nada. Então é preciso lutar pelos direitos de ficar em casa, de não se contaminar, né? Mas a saída efetiva é a vacina, que também os governos não estão providenciando, né? A gente viu aí o milagre da vacinação sem vacina. E agora, hoje saiu uma notícia nacional no jornal Estado de São Paulo dizendo que a vacinação aí da primeira leva de pessoas, né, do grupo de risco de idade só terminaria lá para setembro. Mas como tem sido, né, ultimamente aqui, as previsões são revistas semanalmente, né? Então, 2 meses atrás previam aí uma quantidade X de vacinas chegando no país e semana a semana isso foi diminuindo, foi paralisando. Nós já vimos que no Distrito Federal o número de vacinados não chega a 5% da população, e desses que receberam a primeira dose da vacina, só uma parcelinha bem pequena já recebeu o reforço. Queria que você falasse mais sobre os números e a situação da vacinação no DF, Ricardo. A vacinação aqui no DF está a passos de tartaruga, não tem vacina, como você falou, né? Aqui não tem, então eles ficam jogando uns números aí,
Aqui eles estão falando aqui na imprensa, fala que 300 mil pessoas, 305 mil pessoas foram vacinadas aqui em Brasília entre o pessoal que tomou a primeira dose e a segunda dose, né? Que a segunda dose foi bem pouquinha, realmente, de pessoas que já tomou, né? Então, por exemplo, aqui tem muita gente que está sendo vacinada aí com essa vacina AstraZeneca, né, de Oxford. E essa vacina aí você tem que ficar 3 meses aí para pegar a segunda dose, né? É um espaço muito grande, né? Então, se o negócio caminhar do jeito que está indo, sabe lá se é isso também, porque a gente sabe como é que a imprensa toda elas são imprensas que defendem esses governos golpistas aqui. Aqui em Brasília você tem praticamente um monopólio da informação, né? Que é alguns poucos órgãos de imprensa aqui que detêm, né, esse poder todo. Então a campanha assim para que a população, né, fique que não revolte a população, né, que já está muito revoltada, é muito grande por parte dessa campanha da imprensa, né? Então, se você caminhar aqui do jeito que eles estão falando aqui, você tem aí em um ano, né, 3 meses, porque a vacinação começou em janeiro. Em 3 meses de vacinação, você conseguiu aí vacinar em torno aí de 7% da população. Daqui a um ano, no final do ano, né, se a gente for somar tudo aí o pessoal aí me corrija na matemática, né? Mas se for nesse aspecto aí, daqui a um ano não vai ter nem a metade da população de Brasília vai ter vacinada no final do ano, né? Então você tem 3 meses aí, você multiplica por 4, né? Que são 4 trimestres, e 7% da população vacinada aí não vai dar nem metade da população vacinada até o final do ano. Então, não sei, pelos cálculos, do jeito que está indo esse negócio aí, como a gente está percebendo a situação no país inteiro aqui, que não tem vacina, as empresas que fabricam essas vacinas aí, logicamente são empresas dos países imperialistas, aí eles logicamente vão vacinar primeiro os países, né, do primeiro mundo, para depois chegar aqui no quintal deles, né? Então, nessa situação aí, até lá vai morrer muita gente, e aqui em Brasília não vai estar fora dessa perspectiva, não, né? De morte de muita gente, contaminação, não tem nada, não tem leito, não tem nada. E como você falou, né? Esse negócio de lockdown aí é só coisa para inglês ver, né? Não tem essa política de lockdown. Lockdown é para fazer repressão contra a população, né? Se a população vai lá, sai todo mundo para trabalhar, normalmente, ônibus lotado aqui, a gente sai na rua, vai ali no ponto de ônibus, você vê que está todo mundo vindo trabalhar normalmente, os ônibus lotados, tal, etc. É onde o maior número de foco de contaminação é esses transporte coletivo aí. E assim, não tem nenhuma medida, não tem hospital, não tem leito. Eu estava vendo uma matéria, até a questão do próprio oxigênio também, faltando oxigênio nos hospitais, etc. Quer dizer, é um caos total. Você vê aí o que é o capitalismo, né? Capitalismo é esse caos aí, né? O problema é só satisfazer os interesses desses grandes capitalistas, as grandes empresas, os monopólios e tal, e a população está aí, né? À mercê da morte aí, à mercê do coronavírus, não só disso aí também, mas hoje está na moda o coronavírus, mas o pessoal não fala de outras coisas, como é o caso, por exemplo, da dengue aqui em Brasília. O pessoal fica falando aqui que os números de registro, né, da dengue diminuiu. Mas, pô, é lógico que vai diminuir. Ninguém está indo para o hospital porque o cara está com dengue em casa, ele fica com medo de ir no hospital, porque ele vai pegar um Covid lá no hospital, o negócio vai estar brabo. É lógico que não vai ter registro. O pessoal não vai registrar, não vai para o hospital. O cara pega dengue aqui, porque tem uma matéria falando sobre o negócio da dengue. Ah, caiu 79% o registro de dengue aqui em Brasília. Pô, mas aqui em casa mesmo tá. Cara, eu tô aqui me estapeando com tanto Não é que companheiros nossos falaram que lá na rua dele, aqui em Brasília, por exemplo, eles foram obrigados a chamar a saúde pública lá, porque tinha 7 pessoas que foram contaminadas de dengue lá na rua dele. Eles mesmos que tiveram chamar
o órgão de saúde lá, né, sanitário, para poder ir lá imunizar o pessoal, passar com carro fumacê, etc. Então, o negócio é uma loucura total. Então, não é só a questão do Covid, tem outras questões aqui, outras epidemias que tem aqui rolando, só que a imprensa não fala nada, né? Essa é a loucura total. Então, o negócio tá feio, viu, Rafael? Que bravo, o negócio tá bravo, viu? Só para a gente Bom, indo para a rua mesmo, infelizmente, o que a gente tem visto, assim, o pessoal da esquerda e tal, tá todo mundo indo em casa, escondido, em vez de ir para a rua, que é necessário ir para a rua para exigir, ir nos bairros, formar comitês de luta nos bairros aí, falar que precisa ter hospital, precisa pegar uma escola dessa que está parada lá e fazer um posto de saúde, atendimento, etc. e tal. Por exemplo, a Ceilândia, é o maior número de óbitos é Ceilândia, que é um bairro da periferia. Taguatinga é o segundo maior quantidade de óbitos aqui em Brasília também, que é uma cidade que fica do lado da Ceilândia. Quer dizer, o pessoal pobre aqui está morrendo, pô. E o que a gente vê é assim, a CUT fechada, os sindicatos fechados, as organizações populares aí, o pessoal só fazendo live, etc., cara, num momento que agora precisava ir para a rua, né, incentivar aí a população a fazer alguma coisa, porque do jeito que está indo, meu, vai morrer muita gente ainda. Viu? com certeza. Infelizmente, esse é o quadro, né? E agora a gente vê também, como você mencionou, o governo ele vai se preparando, né, para o que há de pior por vir. Então, para se garantir, as forças de repressão, as forças policiais têm que estar vacinadas. E tem duas notícias relacionadas a isso, né? Foi divulgado aí o plano de vacinação e há a exoneração do comandante da PM do Distrito Federal. Fala um pouquinho sobre isso, Ricardo. É essa questão, né? O governo, para deixar os órgãos de repressão aqui afinadinho para poder sair à rua e reprimir a população, eles resolveram aí vacinar o pessoal, né? Então já foi marcada aí a vacinação do pessoal da Polícia Militar, bombeiros, servidores o pessoal que fica fazendo fiscalização, né, aqui de Brasília, né? O CAD, quer dizer, é um grupo de instituições aqui, de segurança pública aqui de Brasília, que vão ser agora, pelo menos é o que o governo está falando aqui, porque eu não sei também se a vacina vai dar para essa galera toda, porque é muita gente, né? E, e aí agora eles estão sendo priorizados nesse sentido. Porque é claro, né? O que eles precisam? Eles precisam de gente para ficar reprimindo, precisam botar o órgão na rua, né, para poder ficar ameaçando aí as pessoas, tal, não pode sair na rua, porque o que acontece? Como não tem nada, não tem vacina, não tem uma política sanitária, não tem hospital, é um caos total. O que eles precisam fazer? Botar a polícia na rua para reprimir as pessoas, né? Falar que o pessoal não pode sair, só pode sair para trabalhar, né? Que tem que ficar em casa depois, não pode tomar uma cervejinha, como a gente está vendo aqui, tem uma matéria até interessante, que o pessoal se rebelou aqui contra a polícia, porque estava o pessoal lá tomando uma cerveja numa festa, e a imprensa só noticiando esse tipo de coisa, né? Quer dizer, a imprensa, ela não fala sobre a questão dos ônibus lotados, o metrô lotado, o pessoal está trabalhando normalmente, as agências bancárias aqui, tudo indica também que vai voltar agora o negócio, porque o governo vai liberar essa merreca aí de R$ 150, e novamente a Caixa Econômica Federal vai ser aquele caos total. Já está um caos, porque a fila continua dentro das agências bancárias, porque banqueiro é aquele negócio também, né? Não faz porra nenhuma, o negócio deles é só lucrar. E está morrendo muito bancário também, sendo muito contaminado. Recentemente aqui eu recebi uma notícia que um companheiro nosso bancário acabou de falecer, e ele era um trabalhador presencial. E aí o negócio é um pouco de repressão aí, porque a situação é muito explosiva, né? A população está se revoltando aí cada vez mais, e os órgãos de repressão precisam estar imunizados aí para poder atuar na rua aí contra a população, reprimindo cada vez mais.
Agora, um fato aí que chama atenção é esse negócio aqui, né? Então, como não tem a vacina, o que a gente tem visto aqui é que policiais têm tentado aí furar a fila da, da vacinação, né? Então, essa exoneração que houve aqui de um comandante da Polícia Militar vai nesse sentido. Ele tentou, é, numa, numa fila dessa aí de vacinação, pegar o que ele chama aqui da xepa da vacina, né? Que é aquela questão assim, a vacina ela tem um prazo de validade. Se você abriu lá a caixa, não sei o quê, nesse sentido, você tem até 8 horas, tal. Você tem que usar todo o estoque da vacina. E os policiais, não, isso aí é um caso, não é só um caso isolado, tem outros casos que estão acontecendo, que policiais vão para lá para a fila e querem ser vacinados, entendeu? Furando a fila. Sendo que o decreto da Secretaria de Saúde aqui de Brasília, que fala sobre esse negócio, né? Tem uma norma que fala sobre essa questão das vacinas que sobram depois da vacinação de todo o pessoal que está prioritário de vacinação, esse pessoal que sobra aí. Então, o primeiro público-alvo aí, no caso dessa xepa, né, que eles chamam aí da vacina, são trabalhadores da saúde, né? E aí, em segundo lugar, são pessoas de mais de 80 anos. O terceiro lugar são pessoas de 75 a 79 anos. Isso, assim, o negócio da xepa que eu estou falando, né? Pessoas de 70 a 74 anos é o quarto. O quinto são pessoas de 65 a 64 anos. O sétimo colocado aí no público-alvo são pessoas com comorbidades, né? O oitavo lugar aí de prioridade são pessoas com deficiência permanente e grave. O nono são pessoas de situações de rua. O décimo é funcionário do sistema de privação da liberdade. Aí depois vem trabalhador, quer dizer, aí seria o décimo colocado, né, pessoal. Aí depois vem trabalhador de educação. E aí, em 12º lugar, forças de segurança e salvamento. Aí sim cabe a Polícia Federal, militares, civil, rodoviário, bombeiros, militares, civis e guardas municipais. Quer dizer, esse pessoal que está furando a fila seria o 12ª categoria, né, a ser vacinada no caso dessas xepas aí das vacinas. Mas, como é polícia, né, e os caras chegam lá intimidando, porque inclusive uma, uma enfermeira que estava vacinando lá falou, o policial chegou com toda aquela arrogância que eles são característicos, né? Dizendo que teria que vacinar ele de qualquer jeito. Você vai falar, não, então você me dá voz de prisão aqui, porque eu não vou te vacinar, tal. E aí ficou naquela polêmica toda lá e acabou que deu essa confusão toda e um dos policiais aqui, um comandante, você vê, um comandante da polícia, acabou sendo exonerado, mas a situação não vai mudar muito aí por conta disso aí, porque você sabe como é que é a polícia, né? A atuação deles aí é nesse sentido mesmo. Chega lá, entra. Isso aí foi um caso que aconteceu. Agora, imagina, deve ter outros, muito mais casos aí, desses policiais aí que chegam lá e falam assim, ó, me vacina aí, porque eu sou polícia e tal, passando por cima aí de vários outros setores aqui que estão na frente desse pessoal de prioridade no caso das xepas, né? É um absurdo isso aí, a gente sabe isso, o que, que é a polícia, né? Polícia é esse órgão aí, que é um órgão nefasto da população, né? Que está aí realmente só para reprimir, foi feito para isso, e isso aí é mais um exemplo do que é a polícia militar e os órgãos de repressão nesse país aqui. Agora, você falou da ação da polícia. O que aconteceu na notícia aqui que dizem que a polícia foi estourar uma festa clandestina, né? A legislação repressiva da pandemia está transformando todo mundo em criminoso, né? Até quem fica dentro de casa. Como é que é isso daí? Pois é, achei interessante isso aqui, eu achei muito bom. Eu acho que deveria acontecer isso mais vezes, né? Diz que os PMs foram recebidos a pedrada e cadeirada na festa clandestina, né? Entre aspas, do DF. Achei muito bom isso aqui, né? O pessoal deixar também assim.
pessoal foi lá, tava fazendo uma festa, tal, em casa, e aí é aquele negócio, né? Tem um decreto aqui do governo aqui, que depois se eu não me engano, das 22 horas até as 5 horas da manhã, não pode ter ninguém na rua, não pode ter festa, não pode ter aglomeração, os bares estão todos fechados, etc e tal. Mas, pô, é aquele negócio, a população, o povo, né, não é burro, né? Porque o cara pensa lá assim, pô, mas se eu posso ir trabalhar, por que eu não posso me divertir aqui também, tomar uma cervejinha, estar com meus amigos e etc, né? Mas para a polícia, não pode. Então o pessoal acabou recebendo, a polícia acabou sendo levada, levou cadeira. E ó, isso aí, você imagina, foi dentro da casa das pessoas. Os caras estão entrando dentro da casa das pessoas. Quer dizer, você não pode ter um grupo de amigos que você traga aqui, etc. Não, se, sei lá, vai um vizinho, sei lá, um dedo duro desse aí e fala assim, ó, tá tendo coisa aqui, aí vem a polícia e leva você preso, multa altíssima, R$ 2.000, se eu não me engano, acho que é um mínimo de 500, chega até um absurdo 2.000 por pessoa, alguma coisa nesse sentido, não sei exatamente como é, mas é o que está acontecendo. Eu tenho visto aí várias matérias e da imprensa, né? Porque logicamente a imprensa fica dando pilha nesse tipo de assunto, né? Então, aí o cara da Rede Globo falando, é um absurdo, uma festa clandestina, o pessoal estava sendo usando, não tinha máscara, não sei o quê, papapá. Meu, que pariu, não tem notícia da Globo, da Record, da Band, nem da SBT, falando lá do que o pessoal tá lá no ônibus, lá se espremendo, meu, todo dia sendo contaminado e tal. No metrô aqui, que na hora do rush está lotado de gente, a rodoviária lotada de gente aqui em Brasília. Não fala sobre isso. Agora, uma festa clandestina, pô, festa clandestina, foram presos não sei quantas pessoas, ppp, papá. E isso aí também, por outro lado, você vê, né, cara? Acho que por conta dessa questão aí da explosão que tá aí latente na população por conta de toda essa situação, eles já estão se preparando aí, né, cara? A polícia, os órgãos de repressão aí do Estado, já se preparando aí para sabe lá o que pode vir aí por conta dessa situação que a gente está vivendo, né? Um caos total. Você pega uma pandemia matando milhares e centenas de milhares de pessoas, a situação de desemprego, a miserabilidade da população. Aqui em Brasília é um negócio um absurdo total, porque a quantidade de pessoas, o aumento do número de pessoas hoje que estão morando na rua e de pedinte, assim, é um negócio que escalou assim de uma forma espantosa depois do golpe de Estado aqui nesse país, né? A política econômica toda voltada aí para satisfazer interesses dos capitalistas, dos bancos, a população está sofrendo. O índice de desemprego aqui em Brasília é altíssimo, né? Muita gente morando na rua, muito pedinte, aumentando logicamente aí a questão da violência e tal. E é por conta dessa política aí, a política genocida e a política econômica do governo federal e estaduais aí de massacrar cada vez mais a população para satisfazer o interesse aí de meia dúzia aí de banqueiros e capitalistas, né? Justamente. Bom, deixa eu aproveitar e fazer mais um convite para você, ficar de olho na nossa imprensa, que você acessa no causoperaria.org.br, nosso jornal diário na internet, desde 2003 no ar. As notícias do dia, a análise, a polêmica, a denúncia, jogo rápido, várias atualizações por dia, de hora em hora, em cima dos acontecimentos. Você acessa lá em causoperaria.org.br. Nós estamos preparando aqui as imagens da manifestação que aconteceu no último dia 31 em Brasília, como parte, né, do Dia Nacional aí de protesto contra a ditadura de ontem e hoje. Pedi para a produção ir passando as imagens. Na sequência, a gente realizou aí em escala nacional diversos atos, né, e em Brasília não foi diferente. Os companheiros aí se concentraram com distanciamento social, com medidas
de segurança, máscaras e tudo mais, para protestar contra a comemoração do golpe militar pelo governo, contra os ditadores de ontem e contra os ditadores de hoje. Ricardo, como é que foi o ato na semana passada? Foi um ato muito bom, pela situação, né, que a gente acabou que só a gente praticamente chamou o ato, né, nós do PCO aqui em Brasília. As direções aqui praticamente não fizeram nada, né? Direções dos partidos políticos de esquerda aqui acabaram não se integrando aí nós chamamos, convidamos tal, foram grupos também, né, de militantes, por exemplo, do PT, núcleo de Marisa Letícia, outros núcleos do PT também participaram, do Cruzeiro tal. Tivemos parte também de companheiros de Sem Terra, da FNL, né, aqui de Brasília, veio um ônibus que participou. Então nós tivemos aí em torno aí de 180, aí, acho que quando no maior fluxo de pessoas, podemos falar que devia ter umas 200 pessoas aí que compareceram a essa atividade. Uma atividade muito boa, o pessoal ficou muito empolgado aí depois, assim, a repercussão que houve, né, das pessoas que participaram e também de outras pessoas que não participaram também, através das redes sociais também, ficaram muito empolgadas aí pela iniciativa nossa, né, e pelo próprio ato em si. Nós tivemos aí o comparecimento também de uma deputada do PT lá do Rio Grande do Norte, compareceu também no ato, fez uma falação. Tivemos companheiros também da área sindical participando também do ato, uma diretora dos Correios participou, falou da situação dos Correios no ato, né, a questão da privatização, da questão da tentativa de privatização dos Correios por esse governo golpista. Aí você teve a participação também de uma dirigente do Sindicato dos Professores aqui de Brasília, do Simpro, além de outros companheiros também que participaram também, companheiros bancários. Mas a atividade foi uma atividade muito boa, né, deu uma repercussão muito positiva. E agora a ideia nossa, né, nesse sentido aí, aproveitando essa atividade aí, né, que teve uma repercussão muito positiva, indo na esteira dela aí, a ideia, hoje mesmo a gente vai reunir, né, a gente tirou também como proposta aí no próprio ato, né, dos setores também do ato, a gente reuniu o comitê de luta aqui de Brasília, essa reunião vai ser hoje. Se alguém aqui de Brasília que estiver nos ouvindo aí, que estiver participando aí do Panorama, tiver interesse aí, entre em contato com a gente, né? A gente vai estar realizando aí uma reunião do comitê via Zoom, para a gente tirar aqui outras atividades também, tanto dos mutirões que a gente vem fazendo aí. A ideia é a gente expandir os mutirões aí para vários lugares de Brasília, que a gente vem fazendo em outros locais, mas também da gente organizar aí o 1º de maio, né, que já está aí. A ideia seria essa, fazer grandes atos aí do 1º de maio, né, em relação à questão da luta da classe trabalhadora, tem a ver com a questão do Fora Bolsonaro, tem a ver com a questão do Lula, fundamental importância, Lula candidato, Lula presidente, e tem a ver também com a própria questão da gente fazer alguma coisa em relação à proteção sanitária e da saúde das pessoas, a questão do Covid, etc. e tal. Então, nesse sentido, foi muito, muito positivo. E conforme até a gente ouviu notícias também do país inteiro, onde foram realizados atos também, foi muito positivo. São Paulo também, eu vi as fotos, Rio de Janeiro, aí muita gente participando. Mas foi nesse sentido da gente dar uma continuidade aí para poder chamar o pessoal a ir para a rua, porque a gente acha que só as ruas podem resolver o problema da classe trabalhadora, da população em geral. Eu acho que foi muito significativo, né, nesse sentido. Tá certo. E sobre o nosso mutirão nesse último final de semana, dia de campanha nacional, partido mobilizado de norte a sul, em Brasília também não foi diferente, né, Ricardo?
O mutirão nós realizamos ele em Planaltina. Agora, a gente já é tradição, né? A gente vem fazendo isso já há um bom tempo, né? A gente retomou há um tempo que havia sido dado uma paralisada, mas a gente retomou, já está aí, se eu não me engano, é a quarta semana que a gente está participando. A gente voltou no mesmo lugar onde a gente estava aqui no plano piloto, na 208 Norte, no eixão ali do Lazer, e a gente monta a banca lá, então muita gente passa lá e por conta desse negócio do coronavírus, muita gente não quer nem pegar material, porque fica com medo de pegar, sei lá, o pessoal fica meio grilado. Mas a gente distribuiu o panfleto e tal, o pessoal passa lá, fora Bolsonaro. Tivemos companheiros do PT participando junto com a gente, o companheiro Joaquim esteve presente lá, levou um banner dele lá que falava sobre a questão da ditadura militar. É, é, Esse banner é um banner bem interessante, que ele coloca lá fotos das pessoas que foram assassinadas na ditadura, fotos de crianças assistindo a tortura, etc. Um negócio bem interessante. O Joaquim é um cara bem ativo aqui, ele é do PT também, faz parte do comitê nosso de luta, e aí várias pessoas deixaram nomes, o pessoal da juventude também deixaram nomes para contato, o pessoal quer fazer alguma coisa. Então a gente está vendo assim, há uma situação muito positiva aí nesse sentido, o pessoal querer fazer alguma coisa, não dá mais para ficar parado por conta dessa situação toda que a gente está vivendo. E em Planaltina, que é uma cidade satélite aqui, 50 quilômetros aqui do plano piloto, também a gente está fazendo tradicionalmente lá numa feira tradicional da cidade, né? E a ideia é a gente fazer mutirões em todos os lugares onde tiver gente para fazer. Hoje a gente vai fazer uma reunião do comitê, como eu falei, e a ideia é a gente expandir esses mutirões, que é um mutirão do PCO, do PT. Quem quiser participar, quem tem partido, mutirão aí para a gente fazer alguma coisa, para lutar. A reunião do comitê, ela vai nesse sentido, né? De organizar mutirões e não é uma reunião do comitê, não é para ficar fazendo discurso nem nada, é de tirar ações concretas de organizar ações, né, pelo Fora Bolsonaro, Lula presidente, vacinação agora, tal. Fora Ibanez aqui em Brasília também, golpista e tal. Tá certo. É isso aí. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelas notícias, pelos comentários aqui. Você fica ligado na programação da Causa Operária TV. Panorama Brasil vai ao ar de segunda a sexta, a partir do 12h15. E a gente se vê amanhã. Até lá.